Centro Espírita Vila de Abrantes. Toda a diretoria agradecendo o convite formulado para que hoje à noite nós possamos estar unidos num só coração, num só pensamento, buscando o conhecimento do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E assim, amigos, o tema que nos foi proposto foi exatamente bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o primeiro objetivo é explicar mesmo a bem-aventurança à luz do Espiritismo. Então, bem-aventurança é um termo técnico para indicar uma forma literária que se encontra quer no Antigo ou no Novo Testamento. A bem-aventurança é uma declaração de bênção com base em uma virtude ou na boa sorte. A fórmula se inicia com bem-aventurado aquele. E aí vem o conceito. Sermão do Monte, ele foi pronunciado por Jesus na fralda de um monte em Cafarnaum. Nele, Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. E este momento, que foi há mais de 2000 anos, é um momento histórico, tendo como ensinamento exatamente o Sermão do Monte que foi proferido pelo nosso querido Jesus, para uma melhor compreensão, portanto, não só deste ensinamento, como de tantos outros. Convém nos lembrarmos de que o ambiente no qual Jesus esteve inserido fazia parte do grande Império Romano, que estendia as asas das águias, do Atlântico ao Índico, das águas. O jugo romano, portanto, naquela época, pesava de modo especial sobre a Palestina, ao contrário dos outros povos. Significava dizer que o discurso de Jesus era como que um grito de alerta contra esse poderio. Assim sendo, em cada um de seus ensinamentos, não perdia ele a oportunidade de realçar esse tipo de autoridade externa, principalmente na indigência com que deixava o povo palestino. Portanto, meus amigos, parece um contrassenso quando a bem-aventurança diz bem-aventurado aqueles, né, que choram, que é o tema desta noite. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm puro coração, mas felizes parece um contrassenso. Os pobres de espírito. Felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que sofrem perseguição, parece um contrassenso, mas não é. É porque nós temos que entender, buscar o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. E o grande Mahatma Gandhi afirmava que se toda a literatura ocidental se perdesse, restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Portanto, a bem-aventurança na filosofia grega quer dizer
Portanto, felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido de sua vida. Então, bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado, parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. E aqui a gente vai lembrar de quem? Do nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Quando ele diz: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretá-lo por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos que lhe partilham as aflições e os trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sentimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras, que foi a proposta dele. Portanto, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Então, Deus tem prazer em consolar os que choram. O amor do Pai é o bálsamo que cura a alma ferida. Ele ampara o coração contrito e purifica a alma quebrantada, até que ela se torne sua morada. É exatamente o chamamento de Jesus, quando ele nos convida a essas reflexões, a essa introspecção. É o momento em que, repetindo, ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aflitos pode, então, traduzir-se da seguinte forma: bem-aventurados que têm a ocasião de provar o quê, meus amigos? A sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, mas não da forma revoltada, não. Tranquila, sabendo efetivamente do que se trata, né? O que é que Jesus quis nos convidar a uma nova vida? E ele, então, diz que tudo isso, fé, firmeza, perseverança, submissão à vontade de Deus, terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque ter posse material não significa felicidade, do ponto de vista espiritual. Não. Significa, na maioria das vezes, uma prova. E o próprio Evangelho traz as reflexões. Quem tem posses, quem tem efetivamente esses recursos materiais, e quando eles não são bem administrados, mas o bem administrado é a proposta que Jesus fez, que é dividirmos, é doarmos. É quando a gente se lembra daquela passagem entre o mancebo e Jesus, quando ele pergunta o que ele deveria fazer para estar no reino dos céus. E Jesus, sabendo que ele era um mancebo, um jovem muito rico, então lhe diz: vá, meu, venda tudo que tens e siga-me. E evidentemente que o mancebo
não estava ainda naquela condição de entender a proposta do mestre. Ele ainda não tinha a consciência desperta para os valores espirituais e ele foi-se embora. Então, muitos de nós ainda estamos nesta mesma condição. E quando ele diz que terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Jesus falava por parábolas, exatamente porque a humanidade não teria compreensão se assim ele não fizesse. Se, com todos os exemplos que ele se aproveitava, quando as crianças estavam ao redor de Jesus, né? Olha como é que ele comparou. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Ou seja, ele estava falando da pureza, ele estava falando dos valores. Por quê? A criança representa exatamente pureza. A criança, quando nasce pequena, mas evidentemente que por trás daquele corpo existe um espírito milenar, comprometido. Mas se ele dissesse isso, não iriam entender, como não entenderam a questão da reencarnação, e até hoje existem milhares e milhares e milhares de seres que não acreditam na reencarnação. Jesus foi o maior divulgador quando ele traz, né, a outra passagem com Nicodemos, João Batista, Elias. Ou seja, se ele falasse com a clareza que hoje nós já entendemos e aceitamos, ninguém entenderia. Ele precisava usar da simbologia. E aí, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aparente paradoxo. Quem são os que choram? A dor é bênção depurativa. Porque são bem-aventurados. E a quitação, meus amigos, é a quitação de tudo que nós propiciamos a nós mesmos. É aquela outra frase do grande mestre. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, se a gente trouxer para a analogia do plantio na terra, do fruto, ou do pomar, o que é que existe? Se eu plantar abacaxi, eu não vou recolher banana. É óbvio. Então, se eu semeei dores, de sabores, violências, evidentemente que a colheita vai ser a dor. E é por isso que nós vivenciamos dores, porque nós utilizamos mal a lei de liberdade. E aí a gente vai se lembrar também do nosso querido Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, onde a gente traz uma frase: a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão na união pelo pensamento e pelo coração. Daí Jesus ter dito, né? Orai e vigiai. Precisamos estar atentos a todos esses ensinamentos do Mestre. Então, meus amigos, estamos neste momento vivenciando, né, um processo de dor, mas é um processo também da separação do joio e do trigo.
É um processo de transição que o planeta Terra vem passando. Nós só ficamos olhando o lado, que eu chamo do lado sombra, o lado da dor, do sofrimento, que o Covid está propiciando. É castigo? Não, é uma lei. É um instrumento para que a lei se processe. Muitos voltaram que concluíram, outros voltaram compulsoriamente. Então, amigos, estamos aqui na Terra, vivenciando uma pandemia. Temos o dever de aproveitarmos esses momentos de distanciamento, de afastamento, para reflexões, para revisão de valores, considerando, inclusive, que qual é a missão do homem na Terra? É a sua regeneração moral. Então, é um momento de nós fazermos um recolhimento, esse autoconhecimento, essa autobusca, e percebermos como estamos agindo aqui na Terra. O Covid está nos dando esta oportunidade. E aí eu digo que ele tem um lado positivo, que é o lado exatamente que fez a reintegração dos valores familiares. Os lares praticamente já não estavam existindo. Existia e existe, sim, a casa, materialmente se falando. Mas aquela vivência, aquela convivência, aquela oportunidade de estarmos juntos não estava mais existindo, porque o mundo objetivo, o mundo material estava e ainda está, evidentemente, nos consumindo. Mas o Covid veio e aí as autoridades tiveram que fechar as portas, fechando o comércio, fechando bares, fechando clubes, escolas. Mas aqui tem um ponto positivo. Nós utilizamos a virtualidade. Se não fosse o Covid, eu estaria agora com vocês, dando esta oportunidade da convivência através da internet? Evidentemente que não. Nós nem sabíamos da potência que é a internet. Comentávamos, falávamos, dizíamos em tempo real, tudo se processa aqui agora, mas nós estamos vivenciando. Se não fosse essa virtualidade, se não fosse a sala Zoom, a sala Google Meet e tantas outras, nós não estaríamos nos vendo, nós não estaríamos trocando ideias, trocando conhecimento, fazendo vibrações, fazendo exatamente estudos da obra do Pentateuco, da obra do André Luiz e tantas outras, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel. Ou seja, meus amigos, foi um momento que Deus não nos deixou ao desalento. Porque, neste momento, nós estamos utilizando a virtualidade para algo positivo, ouvindo as dores dos outros, muito mais próximos. Quantas e quantas pessoas frequentavam os centros espíritas e não se conheciam, porque iam em dias alternados,
Quantos e quantos não tinham condições de ouvir o outro, porque os afazeres chegavam, aplicava passe, lia ou estudava, fazia palestra e já ia embora correndo. Estava sendo a nossa vida, e a vida dizendo-se espiritual. Então, o Covid veio para uma revisão, para uma tomada de consciência. E nós temos o dever moral de não usar a lei de liberdade de forma inadequada, o livre-arbítrio, porque responderemos. E eu vou repetir, a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória. E aí a gente se lembra exatamente da gripe espanhola. Foi algo parecido. E a nossa Anália Franco vivenciou a experiência no abrigo, na creche, abrigo das crianças, que ela tinha 140 crianças. E foram acometidas exatamente do vírus da gripe espanhola. E a gripe espanhola veio, e na primeira onda, como eles chamaram, levou muita gente de retorno ao mundo espiritual. Como não entenderam e usaram inadequadamente a lei de liberdade, veio a segunda onda, que foi mais desafiadora, levou o dobro da primeira. Não satisfeitos, na época todo mundo usava máscara, estavam isolados também, estavam em isolamento social. Veio a terceira onda e levou o triplo. Foram 2 anos e meio. As pessoas que estão agora aí fora no mercado, né? Alguns têm que realmente voltar a trabalhar, até porque a gente não pode parar. Já pensou se os médicos não estivessem na função dele? Se eles não estivessem na função, seria muito mais pessoas desencarnando. Eles deram a vida, sim. Eu tenho uma sobrinha que é médica em São Paulo, infectologista, e contraiu o Covid, teve que ficar em casa, em isolamento. Não escolheu raça, não escolheu se era alguém rico ou pobre, foram todos. Então, é o momento da gente fazer nosso mergulho interior e começar a colocar em prática tudo que Jesus nos propôs, façais aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Então, vejamos, quando a gente fala do pensamento, pode ser um perigo se colocado em ação. E aqui a gente faz a seguinte pergunta: porém, existe algum mal em apenas pensar sem materializá-lo em ação? É aquela questão: você pensou, você idealizou, você criou forma. E aí eu me recordo de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando as torres foram bombardeadas, um fotógrafo amador tinha tirado fotos exatamente quando as torres foram caindo, e depois ele revelou. E ao revelar, detectou, no meio da fumaça, a formação de caras horrendas, mas perfeitas. Saiu numa grande revista da época. E um grande estudioso da área do pensamento, ele dissera:
Eis a ideoplastia, ou seja, a materialização da ideia. Ele então explica, ali estava exatamente o que aqueles seres que levaram bastante tempo dentro de laboratórios, de escritórios, né, pensando, arquitetando o ataque, tudo estava imantado daquelas energias. Então, o pensamento é algo muito sério. Por isso, Jesus dissera: orai e vigiai. Então, Deus leva em conta, meus amigos, as gradações na responsabilidade dos atos e pensamentos do homem. Responsabilidade, portanto, nem sequer pensa no mal. Pensa no mal, mas o repele. Pensa no mal e se compraz, então, evidentemente que a gradação tem que ser diferente, porque nem sequer pensa no mal. É alguém que já atingiu um nível de maturidade espiritual, de elevação, que não pensa no mal. Outros veem o pensamento do mal, mas ele o repele, o orar e vigiar. Mas existem aqueles que pensam no mal e se compraz, e acaba realizando. E aí nós poderíamos enumerar vários episódios de pessoas que pensam, que ficam em casa vibrando em direção do outro. O que significa vibrações que nós fazemos em prol da paz? É o nosso pensamento. Cria campo mórfico, cria energia. Então, se nós vibramos pela paz, habitualmente, com vontade, com desejo, com sentimento realmente da paz, nós vamos conseguir, sim. E vejamos todos esses espíritos de escola que trabalharam, né, pela codificação, na organização junto com Kardec, todos os outros que contribuíram posteriormente com obras complementares, trazem esta visão para nós. A nossa querida Joana de Ângeli mesmo, né? Dias Gloriosos, que é a psicografia do Divaldo, ela diz: a mente é dínamo, gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o que? O conteúdo emocional de que se reveste. É o que eu vibro, é o que eu penso, é o que eu desejo. Então, meus amigos, precisamos, sim, vigiar os nossos pensamentos. E é evidente, né, que nós não poderíamos deixar de lembrar do nosso querido Emmanuel, né, falando também do pensamento. Ele diz que o pensamento é energia irradiante, espraiemo-lo, diz ele, na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Aí a gente fica arraigado. É a mesma coisa. A gente não trabalha o desapego, a gente tem apego a tudo, as coisas, as pessoas, aos animais, às ideias. A gente não trabalha o desapego. Quando a gente desencarna, ficamos na outra dimensão, apegados a esses valores. Só podemos sofrer, mesmo deixando o corpo. Poderia ser bem diferente. E nós, espíritas, temos um compromisso, uma responsabilidade imensa nas mãos, porque temos conhecimento, acreditamos na imortalidade da alma,
acreditamos na comunicabilidade, acreditamos em tudo que o Kardec conseguiu transmitir através das pesquisas, das vivências, dos efeitos, para que nós espíritas, caminhássemos com passos seguros, convictos. E aí o querido Emmanuel continua, né? Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Se eu só penso em coisas materiais, se eu me apego a tudo, se eu vibro na direção do outro, desejando mesmo que o outro, né, sofra deslizes e etc. Como é que eu posso ter no meu campo vibratório, junto a mim, simbolicamente se falando, a espiritualidade sublime, a espiritualidade superior? O André Luiz diz que as nossas preces, quando não são preces sentidas, não são preces faladas, preces sentidas. Se elas não têm este valor, elas permanecem no teto, não passam do teto. Entretanto, o nosso querido Chico, em companhia do Emmanuel, nos seus desdobramentos, voltando para outras dimensões, ele verificou uma beleza, como ele mesmo disse, que beleza, que extraordinário. O que é isso, Emmanuel? Eram bolinhas ou bolinhas coloridas, mas aos milhões. E Emmanuel, então, diz para ele: Chico, isso aí que você está perguntando, essa beleza toda que você está enfatizando, são preces, são orações que os encarnados produzem com amor, com vontade. São preces salutares. Elas sobem, elas são armazenadas em potes de vidros para quando os espíritos que desencarnam e chegam aqui em sofrimento, nós utilizamos em benefício. Então, vejamos, meus amigos, a nossa responsabilidade quando nós assumimos o compromisso numa casa espírita de realizar vibrações, de realizar orientações, porque a doutrina tem clareza. E completando o pensamento do Emmanuel, ele diz: nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Então, meus amigos, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos emitidos, porque eles atraem, eles sintonizam outros semelhantes das mesmas faixas, de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Está na obra da nossa querida Joana de Ângeles. É um CD, Episódios Diários, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Então, vejamos a nossa responsabilidade
nosso compromisso com esta doutrina. Muito será pedido a quem muito foi dado. Muito será pedido a quem muito foi dado. Lembremos-nos que o André Luiz não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade, de espiritismo, de espiritualismo, como nós temos. Ele vivenciou momentos de desafios no umbral. Sofreu, porque, na realidade, como ele não conhecia, não sabia, não se interessou, ele viveu o mundo material, cumpriu com sua obrigação de médico dentro da visão materialista, mas ele lá, depois que chegou, não podemos esquecer, e foram 8 anos, lembrando-nos que o relógio da esfera espiritual é diferente do nosso aqui na Terra. Então, ele levou 8 anos sofrendo dores morais, aonde gritavam para ele que ele tinha sido suicida, ele não entendia. Todos vocês, todos nós sabemos disso. Então, foram momentos de sofrimento, até que ele se lembrou, naturalmente, que precisa orar. Deus. Aí abriu campos para que a mãe, que já estava há tanto tempo solicitando por ele, vibrando por ele, perto, mas havia a barreira, exatamente porque a frequência não era a mesma. Então, meus amigos, ele deu, eu digo que ele deu um salto quântico, depois que ele tomou toda essa consciência e despertou, ele passou a contribuir com Jesus. Ele trouxe toda uma literatura mostrando, e aí vem a nossa responsabilidade. E temos que agradecer a inspiração, né, que a Federação Espírita do Estado da Bahia captou e que trabalhou exatamente as obras do André Luiz, agora no Encontro Estadual de Espiritismo. E que deveremos dar continuidade. Eu já leu, todo mundo leu. Estudar é diferente. Precisamos analisar os detalhes. É exatamente aí que nós temos que estar observando. E ele traz com muita propriedade a questão da oração. Em vários ângulos, em vários momentos, nas colônias. Mas vejamos, a questão do sofrimento está exatamente aonde nós vacilamos, onde nós não entendemos e agimos de forma contrária às leis naturais. São leis, não é castigo, Deus não pune, mas é uma lei, a lei tem e acontece independente da nossa crença e da nossa vontade. Então, vejamos que no livro do Adenauer, Psicologia do Evangelho, tem uma reflexão que é dicas. Primeiro, começar primeiro a confessar-se. Isto é, reconhecer suas limitações. A gente não quer reconhecer as nossas limitações, bem como as características de sua personalidade, consideradas negativas, como partes estruturais de si mesmo. A segunda dica que ele nos traz é não camuflar o que se é, mesmo que sejam aspectos aversivos. Ter consciência de que, mesmo tendo traços negativos na personalidade, eles, se vistos por outra ótica, serão importantes instrumentos de crescimento pessoal. Portanto, meus amigos, nós temos um dever com esta doutrina, com a doutrina dos espíritos. Nós deveremos agradecer ao nosso querido
Allan Kardec, que deixou para todos nós um legado. E, evidentemente, que o Mestre Jesus nos deixou a maior lição, que é a lição do amor. E ele foi prova viva disso, que ele vivenciou todas essas experiências por amor à humanidade. E veja que ele deixou o anjo, o arcanjo Miguel, no leme do Brasil. E quando a gente se lembra do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos entender por que as pandemias, por que as guerras, por que as dissensões, consequência do nosso passado. E, evidentemente, que o Brasil tem uma proposta, mas vai depender também de cada um de nós. O que é que nós vibramos, o que é que nós pensamos e como é que nós agimos perante todos esses processos que são desafios para testar a nossa capacidade de perseverança, de persistência. Então, meus amigos, temos que agradecer tanto o amor que Deus tem pelos seus filhos. E o maior deles foi a dádiva de termos Jesus no leme do planeta Terra, nos convidando exatamente a essa transformação, nos convidando à prática do bem, nos convidando a praticar o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ele entendia. Como é que ele entendia a caridade? A caridade não é meramente dar as coisas. É perceber o outro, é sentir o outro. É praticar o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E assim, amigos do SEVA, só nos resta agradecer a oportunidade de aqui estarmos trazendo o Evangelho do Mestre Jesus para as nossas apreciação. Todos nós deveremos apreciar, deveremos estudar, mas, acima de tudo, praticar. Praticar o Evangelho do Mestre Jesus e, com certeza, seremos felizes. Passaremos para o planeta de regeneração. Mas, se continuarmos na insistência de não percebermos que eu sou o responsável pelos meus sofrimentos, continuaremos sofrendo. Então, é o despertar. O convite é renovação, é revisão de valores, é entender todas essas parábolas. Quando Jesus nos convidou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São aqueles que dão um salto quântico, são aqueles que despertam, são aqueles que vivenciaram todas essas momentos de desafios, sem reclamação, de forma resignada, mas uma resignação operativa. Não cruzar os braços e esperar que Deus
mande do céu a solução. Não. Nós temos que buscar a solução. É dever nosso. E que pertencemos a uma grande família, a família universal. É a proposta do Mestre. Então, neste momento, nós queremos agradecer ao SEVA pelo convite de estarmos aqui refletindo, conversando, trazendo exatamente a visão do Evangelho, o Evangelho do Mestre Jesus, na visão do Espiritismo, e desejando a todos, encarnados e desencarnados, que estiveram durante esses 50 minutos ouvindo, desejar mesmo a paz e a harmonia. E assim damos por concluído. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.